A presença dos portugueses na Ásia vai ser duradoura, vai começar aí precisamente no início do século XVI e vai durar, assim, bem oficialmente falando, até meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. De alguma forma ainda vai haver uma presença oficial portuguesa na Ásia. Agora, de fato, uma presença marcante, influente, a gente pode dizer que durou aí até meados do século XVII. Portanto, do início do XVI até mais ou menos a metade, pouco depois da metade do século XVII, quase 2 séculos. Tá. O que é Índia ou Índias no vocabulário português dessa época que a gente está explicando? Índia era o seguinte, Índia ou Índias, tá? Vocês dizem que às vezes eu falo as Índias ou Índia, tanto faz. Eles usavam as expressões como sinônimas. Índia é o seguinte, do Cabo da Boa Esperança, ou seja, da ponta sul da África até o Japão, tudo isso é Índia, incorporando inclusive os arquipélagos todos do Oceano Pacífico, certo? Então, Índia para os portugueses é todo esse mundo aí, beleza? Em 1510, eu mencionei isso num vídeo, uns 2 vídeos atrás. Em 1510, um português chamado Afonso de Albuquerque, que vai ser assim o grande nome entre os portugueses lá na Índia, vai conquistar a cidade de Goa. E Goa vai se tornar o centro, a capital dessa zona de influência portuguesa. Então, zona de influência portuguesa não. Toda a Ásia tinha presença e influência portuguesa a partir do início do século XVI. E Goa vai ser a capital, vai ser o centro. Goa vai funcionar principalmente como um centro irradiador, difusor do cristianismo, da fé católica. Ali vão se construir várias escolas e inúmeros membros de várias ordens religiosas vão para lá, especialmente dos jesuítas, e ali vai ser assim, pessoas de toda a Ásia vão se concentrar ali para serem convertidos ou catequizados ou educados na fé cristã. Então, dali partiam missionários para toda a Ásia, certo? Tanto missionários europeus, portugueses, como missionários nativos que se convertiam, que estudavam e depois eram enviados, para suas terras de origem para difundir a fé cristã. Portugal construiu ali, a partir da iniciativa oficial, do governo português, várias feitorias comerciais, fortalezas, surgiram ao redor dessas construções cidades, e a presença portuguesa ela se dava tanto através de funcionários reais, funcionários públicos do Império Português, como de particulares, iniciativa privada, pessoas que embarcavam para a Índia, chegavam ali em busca de riquezas, em busca de se estabelecer, e acabavam ficando, e por iniciativa própria, privada, prosperavam e se desenvolviam, tá bom? Goa, inclusive, hoje, ela tem ainda resquícios, até na arquitetura, desse período. Então, os portugueses construíram inúmeras igrejas e outros tipos de prédios ali, e até hoje existe essa arquitetura renascentista, tá? Do século XVI em Goa. Outra coisa curiosa é que os portugueses, como era de se esperar, eles fizeram um programa de miscigenação. Desculpa. Eles fizeram um programa de integração social, racial, vamos dizer, entre aspas. Por quê? Porque eles procuravam fomentar o casamento de portugueses, homens, com goesas, é isso que fala, mulheres de Goa, tá? Então, isso se deu sempre. E Portugal, muito antes deles se lançar as grandes navegações, já era um lugar de hibridismo cultural. Então, nada de novo, nada de surpreendente aí. Portugal foi formado nessa base. Isso deu origem a uma coisa muito curiosa.
um povo majoritariamente, com o decorrer das gerações, um povo majoritariamente de língua portuguesa, né? Boa parte da população de Goa falava português já nesses períodos, e de religião hinduísta e cristã. Então havia um monte de gente de Goa, nascida em Goa, falando português, mas pertencente à religião hindu. E também cristãos, católicos. Isso é curioso porque revela como a penetração cultural dos portugueses, ela nem sempre ela atingia todos os objetivos que queria. Então, às vezes você tinha ali toda uma geração de pessoas que aprenderam o português, filhos de portugueses casados com mulheres de Goa, e que não aderiam ao catolicismo, ficavam no hinduísmo, apesar até de falar a língua portuguesa. Os portugueses em geral, os governadores portugueses da Ásia, vão ser tolerantes, religiosamente falando. A grande maioria. E isso vai proporcionar uma aceitação muito mais tranquila deles na Ásia. A intolerância religiosa, com certeza, se tivesse ocorrido, teria impedido os portugueses de se estabelecerem de uma forma tão ampla na Ásia. Mas a tolerância religiosa, procurando convencer as pessoas a se converter ao cristianismo e não obrigá-las, fez com que eles fossem muito bem aceitos na maioria das classes sociais. Só para vocês terem uma ideia, Goa, em 1584, ela tinha inúmeras escolas, né? Então, em 1584, esse é um registro histórico, na abertura do ano letivo de uma determinada escola, a oração inicial foi traduzida em 16 idiomas diferentes. Por quê? Porque havia alunos de vários lugares da Ásia estudando em Goa, nesses colégios, nessas instituições de ensino católicas. Outra coisa curiosa, houve um jesuíta italiano de Goa, que foi para Goa, se estabeleceu lá, que propôs-se traduzir para o chinês a geometria de Euclides. Euclides, aí, grego, né, pai da geometria, os pressupostos dele, que fundam essa ciência, foram traduzidos por um padre jesuíta para o chinês. Outro padre jesuíta italiano, alemão, aliás, né, germânico ali, daquela região onde hoje é a Alemanha, foi contratado, digamos assim, como um consultor científico dos imperadores chineses. Tá? Então aí mostra a penetração grande que houve dos portugueses e o papel importante dos padres católicos, né? Não só como difusores da fé cristã, mas o papel cultural e intelectual que eles desempenharam ali. A fé católica vai se difundir muito mais ali. No início vai ser um boom, né? Vai ser assim rápido e vai se alastrar rápido. Depois vai diminuir, mas principalmente entre as castas mais baixas, por causa do princípio cristão de que todos os homens diante de Deus são iguais. Não importa o cargo que você ocupe, não importa o tanto de dinheiro que você tem, de maneira que, por um lado, isso vai facilitar a difusão do cristianismo nas castas mais baixas e vai bloquear a sua difusão praticamente nas castas mais altas, que vão ver o cristianismo como um elemento perturbador da ordem, perigoso, revolucionário, entre aspas. Eles vão considerar o cristianismo isso. Bem, além disso, vai haver grande oposição dos maometanos, né? Os muçulmanos, havia uma forte presença muçulmana na Ásia, então eles vão se opor veementemente aos cristãos, e isso vai gerar, às vezes, confrontos físicos, brigas, né? Conflitos mesmo, armados. E muitas comunidades cristãs vão surgir na Ásia, nesse período do século XVI e XVII. No final do XVI, até meados do XVII, no Japão e na China especialmente, vai ter uma grande perseguição, sangrenta perseguição aos cristãos. E a Igreja Católica tem vários relatos aí sobre essa perseguição, e inclusive santos, né, que martirizados nessa época. E
Há até comunidades remanescentes hoje desse trabalho missionário dos portugueses no século XVI e XVII. Inclusive, o padre Paulo Ricardo uma vez contou uma história que eu achei impressionante, que no século XIX, né, quando começou a haver nova presença europeia lá na China, ou foi no Japão, nos dois houve, né, mas eu não lembro a história que ele contou, se foi na China ou no Japão. E ele dizendo que um padre chegou para evangelizar lá o pessoal nesse lugar, e aí um grupo começou a observá-lo, ele reparava que esse grupo observava sempre e tal, e depois de alguns meses eles tomaram confiança e chegaram para esse padre e começaram a perguntar coisas, e o padre ficou muito impressionado, como é que eles sabem disso? E aí, no fim, né, no fim dos ovos, né, era o seguinte, era uma comunidade remanescente do século XVII, que no século XIX, ou seja, 200 anos depois, sei lá, 6, 7 gerações depois, ainda existia e estava preservando clandestinamente a fé cristã, os valores católicos. E aí eles meio que testaram o padre para ver se realmente aquele era um representante da igreja que os tataravôs deles tinham ensinado para eles e dito. Né? Disseram, nossa fé é essa. Então, se um dia voltar alguém aqui pregando uma fé parecida, vocês precisam averiguar se é a verdadeira fé cristã ou não. Tá? Muito interessante. O que mais? Por último, acho que eu posso falar o seguinte para vocês. A participação, os padres vão desempenhar um papel muito importante do ponto de vista intelectual, registrando e transmitindo toda uma tradição cultural oriental no Ocidente, na Europa. Escrevendo livros sobre um monte de coisas que eles aprenderam, viram no Oriente, e esses livros eram publicados na Europa, o que permitia aí um intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente, entre a Europa e a Índia. Tá certo, pessoal? Então é isso, um abraço aí para vocês.